Meus irmãos, já repararam que às vezes a gente sabe qual é o local que tem a palavra de Deus, mas nem lá a gente quer ir? A gente prefere ouvir as falsas profecias, os falsos ensinamentos, a autoajuda. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante a respeito do que está em 1 Reis 22. E trata da história de Acabe. Acabe era o rei de Israel e na divisão houve Judá, que quem era rei era Josafá. Acabe, em dado momento, a Bíblia fala que foi visitado por Josafá. Josafá foi até o reino de Acabe visitá-lo. Os assírios conquistaram uma cidade chamada Ramote Gileade. Essa cidade, ela tinha um ponto estratégico e quando se fala em estratégico, se fala questão militar, normalmente é a cidade que fica no alto, que dá comandamento. Comandamento é o seguinte, é que você consegue ver todos os pontos sem nada que interfere. Isso se chama comandamento no meio militar. Acabe falou para Josafá assim, Josafá, sabia que Ramote Gileade é nossa? Havia 3 anos que eles estavam em paz, depois desta conquista dos assírios, conquistaram a cidade de Ramote Gileade. O local chamado Ramote Gileade era uma cidade. Mas ele, talvez influenciado por algumas pessoas, o texto não fala isso, e ele pergunta a Josafá se Josafá iria com ele. Josafá falou assim, não, vou sim, mas antes vamos consultar a Deus. Mas Acabe já havia consultado seus profetas. Os profetas de Acabe, eles não eram profetas que zelavam pela palavra de Deus. Talvez até falsos profetas. E disseram para Acabe, vá, suba Gileade que você vai ser vitorioso. E até um deles, que é chamado de Zedequias. Zedequias, ele também era um dos profetas de Acabe. Ele mandou fazer 2 chifres de ferro e falou para Acabe, rei Acabe, com esses chifres tu ferirás todos, conquistarás a cidade de Gileade. Mas Josafá, ele ficou desconfiado daquilo. Naturalmente, o camarada guiado por Deus, ele falou, não tem um profeta do Senhor? Então os outros não eram profeta do Senhor, que o texto nos dá a entender isso aí, que os profetas de Acabe não eram do Senhor. Aí Acabe falou assim para Josafá, Josafá, existe ainda um, o nome dele é Micaías, mas eu o odeio, porque ele sempre profetiza coisas ruins para mim. O Josafá falou assim, olha, não fale isso, rei, não deve falar isso. Mas foram mandar chamar Micaías. Micaías, ao ser interpelado pelos dirigentes do rei Acabe, ele escutou o seguinte daqueles dirigentes, olha Micaías, todos os demais profetas estão falando com o rei Acabe que se ele for pelejar para reconquistar Gileade, ele será bem sucedido. Faça isso também para não deixar o rei desconfortável nem descontente. Aí Micaías falou assim, olha, Micaías diz assim, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Mas, quando ele chegou à presença de Acabe, ele perguntou, Micaías, devemos ir à guerra? Está lá no 14, no 1 Reis 22, 14. O rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Sabe o que Micaías respondeu? Ataca e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha o que Micaías falou. Aí o rei disse para Micaías, está no 16, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu para Acabe,
Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa em paz. Meus irmãos, já repararam que às vezes a gente sabe qual é o local que tem a palavra de Deus, mas nem lá a gente quer ir? A gente prefere ouvir as falsas profecias, os falsos ensinamentos, a autoajuda. Você já viu quando você está com um problema? Vem sempre aquele irmão: eu não vou ter juízo de valor. Eu quero acreditar que esse irmão fala na melhor das intenções. Não, tu já é vitorioso. Deus é contigo. Olha, muito cuidado na hora da gente falar isso. A gente não sabe. Não, vai dar tudo certo. É muito perigoso isso. Às vezes a gente está sendo falso profeta. Então é melhor não falar nada. Mas vamos orar, meu irmão. Vamos orar para Deus abençoar. Porque é muita responsabilidade você falar: não, Deus já te deu vitória, irmão. Ele está contigo. Ele pode estar contigo, mas às vezes a vitória não é tua. E Acabe, ele sabia, dentro do ser dele, ele sabia que aquilo ali não iria prosperar. Tanto que ele não quis chamar Micaías. Quando ele chamou Micaías, deu aquela notícia que ele queria, mas ele falou: não, não é possível. Porque ele já sabia que não era aquilo. Dentro do ser dele ele estava errado. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer buscar de Deus uma resposta de alguma coisa que a gente sabe que está errado. Não é verdade? A gente tem certeza que está errado, mas eu vou buscar de Deus. Aí vem um abençoado lá e fala: não, vai que Deus é contigo. Aí você vai, pumba, se lasca. Não é assim que acontece? Acontece na tua vida, acontece na minha vida, acontece na vida de qualquer um que age como Acabe agiu. E no decorrer do trecho, Acabe manda prender Micaías e disse assim: ele vai ficar preso com pão e água até que eu volte. Micaías falou assim: ó, se tu voltar é porque Deus não é comigo. E Acabe se vestiu com uma armadura igual à dos outros soldados e mandou apenas Josafá ir com vestimentas de rei. Os assírios pensaram consigo, isso diz o texto: vamos atacar o rei. Quando eles localizaram Josafá, naturalmente pensaram: ó, esse aí é o rei. Josafá: opa, não sou eu, Acabe não. E a Bíblia fala que teve um arqueiro dos assírios que a ermo jogou uma flecha, lançou uma flecha, e a flecha entrou pela fenda da armadura e feriu Acabe de morte. Isso possa ser algo que tenha sentido na nossa vida e saber que nem sempre. Veja que Acabe falou assim: olha, ele sempre profetiza coisa ruim. Isso era coisa ruim? Pense comigo. Se ele falou assim: não vá porque você vai morrer, isso não é coisa ruim, isso é coisa boa, você não vai. É a mesma coisa que falar assim: ó, você não siga por esse caminho que você vai ser assaltado ali na frente. Você não vai, você vem por aqui. Entendeu? É assim que a gente age. A gente tem que atentar para as coisas que o Espírito nos diz. E tem coisa que é bem clara, mas a gente tema. Que Deus possa abençoá-lo e abençoá-la em nome de Jesus. A propósito, compartilhe este vídeo, ative o sininho, dê o seu like. Deus abençoe. E inscreva-se em nosso canal.